O vento da nortada uivava pelo ar como uma lâmina afiada, varrendo as ruas desertas de Lisboa e fazendo brilhar a calçada portuguesa molhada. Ricardo Oliveira apressou o passo, o seu fato italiano impecavelmente talhado, oferecendo pouca proteção contra o frio implacável que subia do Tejo. Os seus pensamentos flutuavam entre contratos multimilionários e a solidão do seu apartamento de luxo na Avenida da Liberdade, quando um som inesperado o arrancou dos seus devaneios. Um soluço abafado. Ricardo parou, os seus olhos perscrutando a Praça do Comércio, mal iluminada. Ali, quase invisíveis na escuridão, duas pequenas figuras estavam enroscadas num banco de madeira gasto. O seu coração acelerou, a adrenalina a bombear-lhe nas veias. — Olá! — chamou ele, aproximando-se com cautela. — Está aí alguém? Dois pares de olhos grandes encararam-no, brilhando com medo e esperança. Ricardo engoliu em seco, chocado. Eram crianças, duas meninas idênticas, não teriam mais de 4 ou 5 anos. — Meu Deus! — murmurou ele, agachando-se ao nível delas. — Estão bem? Onde estão os vossos pais? As gêmeas permaneceram em silêncio, a tremer violentamente. Uma delas, a da esquerda, agarrava algo junto ao peito. Um medalhão de ouro brilhou sob a luz tênue do candeeiro. Sem hesitar, Ricardo despiu o seu casaco de caxemira e envolveu-o à volta das duas meninas. — Não tenham medo, disse ele, gentilmente. Vou ajudar-vos. Os seus dedos tremiam enquanto marcava o número da sua assistente pessoal, a Teresa. — Preciso que venhas à Praça do Comércio imediatamente. Traz roupa quente para crianças, cobertores, comida. Sim, para crianças de cerca de 4 anos, acho eu. E chama um médico. Depressa. Desligando a chamada, Ricardo voltou a sua atenção para as gêmeas. Os seus lábios estavam azulados, o cabelo emaranhado polvilhado de umidade. A menina da direita fungou, esfregando o nariz vermelho. — Como se chamam? Tentou Ricardo novamente, a sua voz suave. A menina da esquerda, a que segurava o medalhão, sussurrou algo quase inaudível. — O quê? Ricardo inclinou-se mais. — Sou a Sofia, repetiu ela, com a voz trêmula. — E ela é a Beatriz, Sofia e Beatriz. Ricardo sorriu, sentindo um alívio momentâneo. — São nomes lindos. Eu sou o Ricardo. Devem estar com muito frio e fome, certo? Ambas assentiram timidamente. — Muito bem, vamos tratar disso, declarou Ricardo, olhando em redor. Os seus olhos pousaram numa loja de conveniência 24 horas do outro lado da rua. — Esperem aqui, volto já. — Prometo. Ele hesitou, temendo deixá-las sozinhas, mesmo que por um segundo, mas a visão dos seus corpos trêmulos impeliu-o. Correndo pela rua escorregadia, Ricardo entrou na loja, assustando o empregado sonolento. Chocolate quente, disse ele, ofegante. 2 canecas grandes. E bolachas, sanduíches, qualquer coisa que tenha. Minutos depois, regressou ao banco, com os braços cheios de sacos. As gêmeas não se tinham mexido, ainda envoltas no seu casaco caro. — Tomem, ofereceu Ricardo as canecas fumegantes. — Cuidado, está quente. Sofia e Beatriz pegaram nas canecas com as mãos trêmulas, os olhos a arregalarem-se ao primeiro gole. — É bom? Perguntou Ricardo, sorrindo enquanto elas assentiam com entusiasmo. Enquanto as meninas bebiam, Ricardo estudou-as mais de perto. Os seus vestidos, outrora bonitos, estavam sujos e rasgados. Não havia mochila ou mala à vista. E aquele medalhão? Ele podia jurar que já tinha visto algo parecido antes. Sofia disse ele suavemente. — Esse é um medalhão muito bonito. Onde o arranjaste? A menina agarrou instintivamente o colar, lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. — Mamã, sussurrou ela. Ricardo sentiu o coração apertar-se. Onde estaria a mãe daquelas crianças? O som de pneus a derrapar na calçada molhada assinalou a chegada de Teresa. Ela saltou do carro, com os braços carregados de sacos. — Senhor Oliveira! Meu Deus! O que aconteceu? Exclamou ela, chocada ao ver as gêmeas. Depois Teresa murmurou, Ricardo pegando nos sacos.
O médico está a caminho? Teresa assentiu, ainda de olhos arregalados. Ricardo virou-se para as gêmeas. Sofia, Beatriz, esta é a minha amiga Teresa. Ela trouxe-vos roupa quente. Que tal se vos aquecêssemos um pouco? Nos minutos seguintes, Ricardo e Teresa trabalharam juntos para agasalhar as gêmeas em camadas de roupa quente. As meninas permaneceram em silêncio, deixando que os adultos as ajudassem, os seus olhos nunca se afastando uma da outra. O médico chegou pouco depois, examinando as crianças ali mesmo, no banco. Estão com desidratação e hipotermia ligeira, informou ele a Ricardo. Mas nada que um ambiente quente e uma boa refeição não resolvam. Elas precisam de cuidados, Sr. Oliveira. E provavelmente de apoio psicológico. Ricardo assentiu gravemente, a sua mente a mil. O que deveria ele fazer? Chamar a polícia? Os serviços sociais? A ideia de entregar as gêmeas a um sistema frio e impessoal repelia-o. Sofia, Beatriz ajoelhou-se ele perante elas. Confiam em mim? As meninas trocaram um olhar, uma conversa silenciosa passando entre elas. Finalmente, Sofia estendeu a sua mão pequenina, tocando no rosto de Ricardo. O seu toque era gelado. Sim, sussurrou ela. Ricardo sentiu algo quebrar-se dentro de si. Naquele momento, ele soube que a sua vida nunca mais seria a mesma. Ótimo, sorriu ele, levantando-se e estendendo as mãos. Porque eu conheço um sítio onde podemos comer waffles quentinhos com muito chocolate. O que me dizem? Pela primeira vez, pequenos sorrisos apareceram nos rostos das gêmeas. Elas pegaram nas mãos de Ricardo, levantando-se do banco. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Ricardo não pôde deixar de notar como as meninas se moviam em perfeita sincronia, como se fossem uma só pessoa em dois corpos. E aquele medalhão, por que é que lhe parecia tão familiar? Acomodando as gêmeas no banco de trás, Ricardo trocou um olhar com Teresa. Cancela todos os meus compromissos de amanhã, instruiu ele, e prepara o quarto de hóspedes no meu apartamento de luxo. Teresa assentiu, os seus olhos cheios de perguntas por fazer. Enquanto o carro deslizava pelas ruas cobertas de neve, Ricardo observava pelo espelho retrovisor. Sofia e Beatriz tinham adormecido, as suas cabeças encostadas uma na outra. O medalhão de Sofia brilhava suavemente sob as luzes da rua. Ricardo não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. A sua vida tinha acabado de mudar para sempre, e ele faria qualquer coisa para proteger aquelas duas meninas misteriosas que o destino lhe colocara no caminho. O sol mal tinha nascido quando Ricardo acordou sobressaltado. Por um momento, sentiu-se desorientado, a perguntar-se por que estava a dormir no sofá da sua sala. Então, as memórias da noite anterior atingiram-no como uma onda. As gêmeas, o frio, o medalhão misterioso. Levantando-se silenciosamente, caminhou até ao quarto de hóspedes. Lá, Sofia e Beatriz dormiam profundamente, as suas mãozinhas entrelaçadas, mesmo durante o sono. Ricardo sentiu uma onda de ternura e, ao mesmo tempo, um pico de pânico. O que estava ele a fazer? Não sabia nada sobre cuidar de crianças, muito menos de duas meninas traumatizadas, que aparentemente não tinham ninguém no mundo, exceto uma a outra. O seu telemóvel vibrou implacavelmente, lembrando-o da sua realidade. Uma viagem de negócios a Londres, agendada para aquela mesma manhã. Milhões de euros em jogo, contratos que não podiam ser adiados. Ricardo passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da decisão que tinha de tomar. Foi então que uma ideia lhe surgiu na mente. A sua avó, Maria Adelaide. Maria Adelaide Oliveira era uma formidável matriarca de 72 anos, viúva há uma década, que vivia sozinha numa quinta majestosa nos arredores de Sintra. Ricardo não a visitava com a frequência que devia, algo que o fazia sempre sentir-se culpado. Mas agora ela poderia ser a solução para o seu dilema. Com os dedos trêmulos, marcou o número familiar. Estou?
A voz de Maria Adelaide soou forte, mesmo àquela hora da manhã. Avó, sou eu, o Ricardo. Preciso da tua ajuda. Meia hora depois, Ricardo estava a fazer as malas com algumas roupas e brinquedos que Teresa tinha comprado para as gêmeas. Ele explicou a situação da melhor forma que pôde, prometendo a Sofia e Beatriz que iam para um lugar seguro e acolhedor. Vão adorar a minha avó, assegurou-lhes, notando os seus olhares ansiosos. Ela faz as melhores bolachas do mundo. A viagem até a quinta de Maria Adelaide foi silenciosa. As gêmeas, sentadas atrás, observavam a paisagem mudar da agitação da cidade para os subúrbios arborizados. Ricardo observava-as pelo espelho retrovisor, com o coração apertado. Estaria a fazer a coisa certa? Quando finalmente chegaram, Maria Adelaide já esperava no alpendre da sua imponente mansão vitoriana. Os seus olhos arregalaram-se ao ver as duas pequenas figuras a emergir do carro de Ricardo. Ricardo Oliveira, começou ela, num tom que era uma mistura de surpresa e reprovação. Quando disseste que precisavas de ajuda, nunca imaginei isto. Ricardo engoliu em seco. Avó, eu posso explicar. Estas são a Sofia e a Beatriz. Encontrei-as ontem à noite, sozinhas na praça. Elas precisam de um lugar seguro para ficar por alguns dias, enquanto trato da minha viagem e descubro o que fazer. Maria Adelaide estudou as gêmeas por um longo momento, a sua expressão indecifrável. Sofia e Beatriz encolheram-se ligeiramente sob o seu olhar, aproximando-se instintivamente uma da outra. Então, para a surpresa de Ricardo, o rosto da sua avó suavizou-se. Ela ajoelhou-se, pondo-se ao nível das meninas. Olá, minhas queridas, disse ela, gentilmente. Devem estar com fome depois da viagem. Que tal se entrássemos e fizéssemos uns waffles? Os olhos das gêmeas iluminaram-se ao som de waffles. Timidamente, deram um passo em frente. Ricardo soltou um suspiro de alívio que não sabia que estava a aprender. Obrigado, avó, murmurou ele. Maria Adelaide acenou com a mão, desdenhosamente. Entrem. Ricardo, temos muito que falar. Na espaçosa e acolhedora cozinha, Maria Adelaide movia-se com facilidade, a preparar a massa dos waffles, enquanto Ricardo punha a mesa. As gêmeas observavam tudo com os olhos arregalados, ainda de mãos dadas. Então começou Maria Adelaide, casualmente, enquanto vertia a massa na máquina de waffles. Encontraste-as na praça. Ricardo assentiu, recontando os acontecimentos da noite anterior. Maria Adelaide ouvia em silêncio, lançando olhares ocasionais às meninas. E a polícia? Perguntou ela finalmente. Os serviços sociais? Ricardo passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso. Eu não sabia o que fazer. Elas pareciam tão assustadas, não podia simplesmente entregá-las ao sistema. Maria Adelaide suspirou. Ricardo, eu compreendo o teu impulso de as proteger, mas... Por favor, a avó interrompeu Ricardo. Só por uns dias. Até eu voltar de Londres e podermos tratar disto como deve ser. Elas precisam de um lugar seguro, de alguém em quem possam confiar. Maria Adelaide ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos movendo-se entre Ricardo e as gêmeas. Finalmente, ela assentiu. Está bem, concordou ela. Mas assim que voltares, tratamos disto legalmente, entendido? Ricardo sentiu uma onda de alívio a invadi-lo. Obrigado, avó. Prometo, assim que eu voltar, resolvemos tudo. O resto da manhã passou numa névoa. Ricardo fez chamadas frenéticas, a reorganizar a sua agenda e a preparar-se para a viagem. Entretanto, Maria Adelaide assumiu o comando com uma eficiência surpreendente. Conceição chamou ela a sua governanta de longa data. Prepare o quarto de hóspedes azul para as meninas. 2 camas, por favor. Conceição, uma mulher de meia idade com um rosto bondoso, pareceu momentaneamente surpreendida, mas assentiu sem questionar. Enquanto isso, Maria Adelaide dedicou-se a fazer com que as gêmeas se sentissem em casa. Mostrou-lhes a quinta, o enorme jardim nas traseiras e a biblioteca repleta de livros.
Para a surpresa de Ricardo, Sofia e Beatriz pareciam estar a abrir-se lentamente, os seus olhos a brilhar de curiosidade, enquanto exploravam a sua nova casa. Finalmente, chegou a hora de Ricardo partir. Ele ajoelhou-se em frente às gêmeas, com o coração pesado. Sofia, Beatriz, começou ele, gentilmente. Tenho de ir numa viagem de trabalho, mas prometo que volto dentro de alguns dias. Vão ficar seguras aqui com a minha avó, a Maria Adelaide. Ela vai cuidar muito bem de vocês. As meninas olharam para ele com olhos grandes e solenes. Então, para sua surpresa, Sofia deu um passo em frente e abraçou-o. Beatriz seguiu-a rapidamente. Ricardo sentiu lágrimas a encherem-lhe os olhos enquanto abraçava as duas pequenas figuras. Volta depressa, sussurrou Sofia. Ricardo engoliu o nó na garganta. Eu volto, prometeu ele. Cuidem uma da outra, está bem? Levantando-se, virou-se para a sua avó. Obrigado outra vez, avó. Ligo todos os dias para saber como estão as coisas. Maria Adelaide assentiu, a sua expressão uma mistura de preocupação e determinação. Vai em paz, Ricardo. Nós ficaremos bem aqui. Enquanto Ricardo se afastava de carro, não pôde deixar de olhar pelo espelho retrovisor. Lá estavam elas, Sofia e Beatriz, de mãos dadas, com Maria Adelaide atrás delas, uma mão protetora no ombro de cada menina. Era uma imagem que ele nunca esqueceria. Com a partida de Ricardo, Maria Adelaide viu-se sozinha com duas meninas assustadas e 1 milhão de perguntas. Mas anos de experiência tinham-lhe ensinado que, por vezes, as perguntas podiam esperar. O que importava agora era fazer com que Sofia e Beatriz se sentissem seguras e amadas. Bem, meninas, disse ela, forçando um sorriso alegre. Que tal irmos ver como está a ficar o vosso quarto? O antigo quarto de hóspedes, conhecido como o quarto azul pelas suas paredes de um suave azul celeste, estava a ser rapidamente transformado. Conceição tinha trabalhado com uma eficiência impressionante. 2 camas de solteiro estavam lado a lado, cobertas com colchas florais. Uma estante baixa já estava parcialmente preenchida com alguns livros infantis que Maria Adelaide tinha guardado de quando Ricardo era pequeno. O que acham? Perguntou Maria Adelaide, observando as reações das gêmeas. Sofia e Beatriz olharam em redor com os olhos arregalados, claramente impressionadas. Então, para surpresa de Maria Adelaide, Beatriz largou a mão da irmã e correu para uma das camas, saltando sobre ela com um pequeno grito de alegria. Sofia, após um momento de hesitação, seguiu o exemplo. Maria Adelaide sentiu o coração derreter-se ao som do riso das meninas. Era um som que a sua casa não ouvia há muito tempo. Bem, parece que elas aprovam, disse ela, sorrindo. Agora, que tal procurarmos alguns brinquedos para tornar o quarto ainda mais divertido? As horas seguintes foram passadas a remexer no sótão da quinta. Maria Adelaide surpreendeu-se ao descobrir quantos brinquedos e jogos antigos ainda tinha. Bonecas de porcelana cuidadosamente preservadas, um pequeno teatro de marionetas, puzzles e jogos de tabuleiro. Cada descoberta era recebida com exclamações entusiasmadas das meninas. Com o passar do dia, Maria Adelaide notou uma mudança sutil nas meninas. Elas ainda estavam claramente ligadas uma à outra, raramente se separando, mas começavam a exibir personalidades distintas. Sofia era mais silenciosa e observadora, os seus olhos sempre atentos. Beatriz, por outro lado, era mais ousada, sempre a primeira a experimentar algo novo. Durante o jantar, habilmente preparado por Conceição, Maria Adelaide tentou gentilmente obter mais informações. Meninas, começou ela, casualmente. Gostam de histórias? Ambas assentiram com entusiasmo. Que tal contarem-me uma história sobre vocês? De onde vem? O silêncio instalou-se na mesa. Sofia e Beatriz trocaram olhares, uma conversa silenciosa passando entre elas. Finalmente, Sofia falou, a sua voz pouco mais que um sussurro. Viemos de longe.
A mamã disse que tínhamos de esperar no banco, que ela ia voltar. Maria Adelaide sentiu o coração apertar-se. E quanto tempo esperaram, querida? Beatriz respondeu desta vez, a sua voz a tremer ligeiramente. Muitos dias. Ficou frio. Maria Adelaide lutou para manter a compostura. Como podia alguém abandonar estas crianças preciosas? Ela queria fazer mais perguntas, descobrir mais sobre esta mãe misteriosa, mas o olhar assustado nos olhos das meninas fê-la conter-se. Bem disse ela, forçando um sorriso. Já não tem de esperar mais. Estão seguras aqui. Naquela noite, enquanto ajudava as gêmeas a prepararem-se para dormir, Maria Adelaide notou algo que não tinha visto antes. Mesmo ao vestir o pijama, Sofia recusou-se a tirar o medalhão de ouro que trazia ao pescoço. A menina agarrava-o protetoramente sempre que alguém se aproximava demasiado. Maria Adelaide sentiu uma pontada de curiosidade. Havia algo de familiar naquele medalhão, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Decidiu não insistir no assunto, pelo menos por enquanto. As meninas já tinham passado por tanto. Depois de as aconchegar e de lhes ler uma história para adormecer, Maria Adelaide retirou-se para o seu próprio quarto. Sentada na sua poltrona favorita, refletiu sobre os acontecimentos surpreendentes do dia. Em questão de horas, a sua casa tranquila e ordeira tinha se tornado um lugar cheio de vida e mistério. Conceição bateu suavemente à porta, entrando com uma chávena de chá. As meninas estão a dormir, senhora, informou ela. Devo dizer que há muito tempo que não a via tão animada. Maria Adelaide ergueu uma sobrancelha. Animada? Estou exausta, isso sim. Conceição sorriu. Talvez, mas está mais viva do que a tenho visto em anos. Estas meninas, elas trouxeram algo de volta a esta casa. Maria Adelaide suspirou, pegando na chávena de chá. Sim, trouxeram, juntamente com 1 milhão de perguntas. Enquanto se preparava para dormir, Maria Adelaide não conseguia deixar de pensar no medalhão de Sofia. Por que é que lhe parecia tão familiar? E qual era a história por detrás destas duas meninas misteriosas que o destino lhe colocara à porta? Com estes pensamentos a rodopiar na sua mente, Maria Adelaide adormeceu, sem saber que os dias seguintes trariam revelações que mudariam a sua vida para sempre. O aroma a baunilha e canela enchia a cozinha da Quinta dos Oliveira, um cheiro doce e reconfortante que parecia afugentar as sombras do passado. Maria Adelaide, usando um avental floral sobre o seu vestido imaculado, sorria enquanto observava Sofia e Beatriz a misturar com entusiasmo a massa para bolachas. Cuidado para não entornar, minhas queridas, advertiu ela, gentilmente, ajudando Beatriz a segurar a taça com mais firmeza. As gêmeas, com farinha borrada nos rostos e sorrisos radiantes nos lábios, pareciam estar no seu próprio mundo de alegria e descoberta. Era difícil acreditar que, há apenas alguns dias, eram duas figuras assustadas e silenciosas. A avó Adelaide chamou Sofia, a sua voz ainda tímida, mas cheia de curiosidade. Podemos pôr pepitas de chocolate nisto? O coração de Maria Adelaide deu um pulo ao ouvir a alcunha carinhosa. Ela nem sequer tinha reparado quando elas começaram a chamá-la assim. Claro que sim, meu amor, respondeu ela, entregando-lhes um saco de pepitas de chocolate. Tomem, vamos adicionar um punhado. Enquanto as meninas se deliciavam a adicionar as pepitas à massa, Maria Adelaide permitiu-se um momento de reflexão. A Quinta, que durante tanto tempo fora um lugar de silêncio e memórias amargas, zumbia agora com uma energia renovada. O som do riso das crianças ecoava pelos corredores, trazendo vida a espaços há muito esquecidos. Mas, juntamente com essa alegria, vinha uma pontada de ansiedade. O medalhão, sempre presente ao pescoço de Sofia, era um lembrete constante das perguntas sem resposta que pairavam sobre elas. Maria Adelaide ainda não tinha encontrado a coragem para abordar o assunto diretamente com as meninas, com medo de quebrar a frágil confiança que estavam a construir.
Avó Adelaide, olha! A voz excitada de Beatriz trouxe-a de volta ao presente. A menina tinha moldado uma bolacha em forma de coração, ainda que um pouco torta. Está linda, querida, elogiou Maria Adelaide, ajudando-a a colocar a bolacha no tabuleiro de ir ao forno. Tenho a certeza de que será a mais saborosa de todas. Enquanto as bolachas cozinhavam, enchendo a casa com um aroma tentador, Maria Adelaide levou as meninas para o jardim. O vasto espaço verde, com os seus canteiros de flores cuidadosamente tratados e árvores centenárias, era um paraíso para as gêmeas. Olha, Sofia! Exclamou Beatriz, apontando para uma borboleta que esvoaçava preguiçosamente entre as flores. É igual à do livro que a avó Adelaide nos mostrou. Sofia, geralmente a mais sossegada, correu atrás da irmã, o seu riso a misturar-se com o canto dos pássaros. Maria Adelaide observava-as de um banco de pedra, à sombra de um carvalho antigo, o seu coração uma mistura de alegria e melancolia. A Helena teria adorado vê-las assim, murmurou para si mesma, lágrimas a formarem-se-lhe nos olhos. Como se sentisse a mudança de humor de Maria Adelaide, Sofia parou de brincar e aproximou-se, os seus grandes olhos preocupados fixos na mulher mais velha. Avó Adelaide, estás triste? Perguntou ela, colocando a sua pequena mão na de Maria Adelaide. Maria Adelaide piscou rapidamente, forçando um sorriso. Não, querida. Estava apenas a pensar em alguém que amei muito. Sofia assentiu com uma seriedade surpreendente para alguém tão jovem. Então, para a surpresa de Maria Adelaide, a menina tirou o medalhão de ouro e ofereceu-lhe. A mamã disse que isto dá sorte, explicou Sofia. Podes ficar com ele por um bocadinho, se quiseres. Maria Adelaide sentiu o coração apertar-se. Com as mãos trêmulas, pegou no medalhão, sentindo o seu peso familiar. Por um momento, o tempo pareceu parar. As memórias de Helena, jovem e radiante, inundaram-lhe a mente. Obrigada, Sofia conseguiu ela dizer, com a voz embargada. Isso significa muito para mim. Notando a interação, Beatriz juntou-se a elas no banco. Avó Adelaide, podes contar-nos uma história? Pediu ela, os seus olhos a brilhar de expectativa. Maria Adelaide sorriu, guardando o medalhão no bolso do avental. Claro que sim, minhas queridas. Que tal a história da princesa corajosa e da sua irmã mágica? As meninas assentiram com entusiasmo, acomodando-se de cada lado de Maria Adelaide, enquanto ela inventava a história no momento, cheia de aventura e magia. Maria Adelaide maravilhava-se com a facilidade com que as gêmeas se tinham tornado parte da sua vida. Era como se sempre tivessem pertencido ali, preenchendo um vazio que ela não sabia que existia. O resto da tarde passou numa névoa de atividades. Apanharam flores para decorar a mesa de jantar. Brincaram às escondidas entre as árvores, com Conceição, a governanta, a juntar-se ocasionalmente e, finalmente, regressaram à cozinha para desfrutar das bolachas que tinham feito. Estas são as melhores bolachas do mundo inteiro, declarou Beatriz com a boca cheia de migalhas. Concordo plenamente, riu Maria Adelaide, servindo copos de leite frio para acompanhar. Enquanto as meninas devoravam as bolachas, Maria Adelaide deu por si a observá-las atentamente. Havia algo nos seus gestos, na forma como inclinavam a cabeça ou enrugavam o nariz, que lhe lembrava Helena. Ou seria apenas a sua imaginação, alimentada pela esperança e pela saudade? Então a avó Adelaide chamou Sofia, quebrando o seu devaneio. Podemos ler um livro antes de dormir? Mas é claro, respondeu Maria Adelaide, levantando-se. Vamos escolher um da biblioteca. A biblioteca, com as suas altas estantes cheias de livros e o cheiro reconfortante a papel e couro velho, era um dos lugares favoritos das meninas na quinta. Passaram vários minutos a percorrer as prateleiras, acabando por escolher um livro de contos de fadas ilustrado. Aconchegando-se na grande poltrona de couro com Sofia e Beatriz aninhadas no seu colo, Maria Adelaide começou a ler.
A sua voz suave deu vida às palavras, pintando quadros de reinos distantes e heróis corajosos. Antes que pudessem chegar ao fim da história, as gêmeas já estavam a dormir, as suas cabeças a repousar no ombro de Maria Adelaide. Com cuidado para não as acordar, ela fechou o livro e ficou ali, a saborear o momento. O tic-tac suave do relógio de pêndulo e a respiração rítmica das gêmeas eram os únicos sons na biblioteca silenciosa. Maria Adelaide contemplou os rostos adormecidos de Sofia e Beatriz, sentindo uma onda de amor e proteção que não experimentava há décadas. «Oh, Helena!» sussurrou ela, «se ao menos pudesses vê-las agora!» Com um suspiro, Maria Adelaide despertou gentilmente as meninas, guiando as suas formas sonolentas até ao seu quarto. Depois de as aconchegar e de lhes dar um beijo de boa noite, retirou-se para o seu próprio quarto, exausta, mas com o coração cheio de contentamento. Sentada à sua penteadeira, Maria Adelaide tirou o medalhão do bolso do avental. Sob o brilho suave do candeeiro, examinou a peça de ouro, os seus dedos a traçarem os seus detalhes familiares. «O que devo fazer?» murmurou ela para a quietude do quarto. Deveria contar a Ricardo as suas suspeitas? Investigar mais a fundo? Ou simplesmente acarinhar estes momentos preciosos com as meninas sem se preocupar com o passado ou o futuro? Colocando o medalhão cuidadosamente na penteadeira, Maria Adelaide preparou-se para dormir. Ao deitar-se, não pôde deixar de sorrir, a pensar em como a sua vida tinha mudado em apenas alguns dias. A Quinta dos Oliveira, durante tanto tempo um mausoléu de memórias, pulsava agora com uma nova vida. Os corredores, outrora silenciosos, ecoavam com risos e passos apressados. O jardim, negligenciado durante anos, era mais uma vez um lugar de descoberta e brincadeira. E no centro de tudo estavam Sofia e Beatriz, duas pequenas luzes que tinham trazido calor e propósito de volta à vida de Maria Adelaide. Fechando os olhos, Maria Adelaide fez uma promessa silenciosa. Não importava o que o futuro reservasse, ela protegeria estas meninas com tudo o que tinha. E talvez, apenas talvez, juntas pudessem desvendar os mistérios do passado e construir um futuro cheio de amor e felicidade. Com estes pensamentos reconfortantes, Maria Adelaide adormeceu, embalada pelo som distante da respiração suave de Sofia e Beatriz. A noite caiu sobre a Quinta dos Oliveira, envolvendo-a em sombras e silêncio. Maria Adelaide, incapaz de dormir, vagueava pelos corredores como um fantasma inquieto. Os seus passos levaram-na, inevitavelmente, ao quarto das gêmeas. De pé na ombreira da porta, observou as formas adormecidas de Sofia e Beatriz. O brilho suave de um candeeiro em forma de lua banhava o quarto numa luz etérea, fazendo o medalhão ao pescoço de Sofia brilhar como uma estrela caída. Com o coração a bater descompassadamente, Maria Adelaide aproximou-se da cama de Sofia. As suas mãos tremiam enquanto alcançava o delicado objeto de ouro. O toque familiar do metal frio contra os seus dedos desencadeou uma avalanche de memórias. 25 anos atrás. «Mãe, preciso que entendas», suplicou Helena, os seus olhos verdes a brilhar com lágrimas contidas. «Esta é a decisão mais difícil que já tomei, mas sei que é a certa». Maria Adelaide sentiu como se o chão estivesse a desaparecer sob os seus pés. «Mas, querida, podíamos criar o bebê juntas. Não tens de fazer isto sozinha». Helena abanou a cabeça, passando a mão pela sua barriga proeminente. «Não se trata apenas de mim, mãe. Pensa no bebê. Que futuro lhe poderia eu oferecer? Mãe solteira aos 18 anos, sem faculdade, sem carreira». As palavras de Helena eram sensatas, mas para Maria Adelaide soavam como o estilhaçar de todos os seus sonhos. Ver a sua filha grávida tão jovem já tinha sido um choque, mas a ideia de dar o bebê para a adoção parecia quase insuportável. «E se...» hesitou Maria Adelaide, a sua voz a tremer.
E se te arrependeres mais tarde? Helena sorriu, tristemente, pegando na pequena caixa de veludo que estava na mesa de cabeceira. Dela, tirou o medalhão de ouro, uma herança de família passada, de geração em geração. É por isso que tenho isto, explicou ela, segurando o medalhão contra a luz. Vou colocá-lo com o bebê. Um dia, quando for a altura certa, talvez nos reencontremos. Maria Adelaide observou de coração partido, enquanto Helena embalava o medalhão num pequeno saco, juntamente com outras recordações. Uma madeixa do seu cabelo, uma carta selada, uma pequena manta bordada à mão. Promete-me, mãe, sussurrou Helena, os seus olhos fixos nos de Maria Adelaide. Promete que, se um dia este bebê nos procurar, o acolherás de braços abertos. Com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, Maria Adelaide assentiu. Prometo, meu amor. Prometo. De volta ao presente, Maria Adelaide segurava o medalhão com reverência, as suas lágrimas a caírem silenciosamente sobre o metal dourado. A promessa que fizera há tantos anos ecoava na sua mente, uma dolorosa recordação de sonhos por cumprir e perguntas por responder. Com cuidado para não acordar Sofia, Maria Adelaide retirou o medalhão do pescoço da menina. Segurando-o contra a luz, examinou cada detalhe familiar. O delicado padrão floral na frente, as iniciais H.A., Helena Almeida, meticulosamente gravadas nas costas. Não havia dúvida. Este era o medalhão de Helena. O peso da compreensão atingiu-a como uma onda, fazendo Maria Adelaide cambalear. Afastou-se da cama, os seus pensamentos um turbilhão de emoções contraditórias. Seria possível? Depois de tantas buscas infrutíferas, poderia o destino ter-lhe trazido a sua bisneta? Não, bisnetas, diretamente à sua porta? Maria Adelaide desabou na poltrona no canto do quarto, o medalhão agarrado na sua mão como um talismã. Fragmentos de memória dançavam na sua mente, misturando-se com as perguntas que a atormentavam. O dia em que Helena partiu para o hospital para dar à luz estava gravado na memória de Maria Adelaide como uma cicatriz dolorosa. Vai correr tudo bem, mãe, sorriu Helena, embora os seus olhos traíssem o seu nervosismo. Antes que dês por isso, estarei de volta e poderemos seguir em frente. Maria Adelaide assentiu, forçando um sorriso. Estarei à tua espera, meu amor. Essa foi a última vez que viu a sua filha com vida. As horas seguintes foram uma névoa de ansiedade e medo. Quando o médico finalmente apareceu, o seu rosto sombrio contava uma história que Maria Adelaide se recusava a aceitar. Lamento, senhora Oliveira. Fizemos tudo o que pudemos, mas houve complicações. O mundo de Maria Adelaide desmoronou-se naquele momento. Entre soluços desesperados, conseguiu perguntar pelo bebê. A criança está bem, assegurou o médico. Uma menina saudável. Mas quando Maria Adelaide, devastada pela dor, finalmente reuniu forças para procurar a sua neta, era demasiado tarde. Seguindo os desejos de Helena, o bebê já tinha sido entregue para a adoção. Oh, Helena! Sussurrou Maria Adelaide no quarto silencioso, a sua voz a tremer de emoção. Terei finalmente cumprido a minha promessa? O seu olhar pousou nas camas onde Sofia e Beatriz dormiam pacificamente. Quão cruel poderia ser o destino, trazendo estas crianças para a sua vida apenas para as arrancar novamente? Porque Maria Adelaide sabia que, legalmente, não tinha qualquer direito sobre as meninas. Nem sequer sabia ao certo se eram verdadeiramente as suas bisnetas. O som suave de passos no corredor alertou-a. Conceição, a governanta, apareceu na ombreira da porta, o seu rosto cheio de preocupação. Senhora Maria Adelaide, está tudo bem? Ouvi vozes. Maria Adelaide limpou rapidamente as lágrimas, tentando compor-se. Está tudo bem, Conceição. Estava apenas a ver as meninas. Conceição assentiu, embora os seus olhos mostrassem que não estava inteiramente convencida. Quer que lhe traga um chá, senhora? Não, obrigada. Acho que vou tentar dormir um pouco.
Depois de Conceição sair, Maria Adelaide levantou-se lentamente, os seus ossos a protestarem a cada movimento. Antes de sair do quarto, inclinou-se sobre cada uma das meninas, depositando um beijo suave nas suas testas. Eu vou descobrir a verdade, prometeu num sussurro, e farei tudo o que puder para vos manter seguras e amadas. De volta ao seu próprio quarto, Maria Adelaide sentou-se à sua penteadeira, ainda a segurar o medalhão na mão. O seu reflexo no espelho mostrava uma mulher dividida entre a esperança e o medo, entre o passado e um futuro incerto. Deveria contar a Ricardo? Ele tinha o direito de saber. Mas Maria Adelaide temia as complicações que poderiam surgir. E se estivesse errada? E se isto, de alguma forma, levasse a perder as meninas? Com um suspiro profundo, Maria Adelaide abriu a gaveta da penteadeira e, relutantemente, guardou o medalhão. Por enquanto, manteria as suas suspeitas para si mesma. Precisava de mais tempo, de mais provas, antes de envolver Ricardo ou qualquer outra pessoa. Deitada na cama, Maria Adelaide fechou os olhos, mas o sono recusava-se a vir. Em vez disso, imagens de Helena, jovem e radiante, dançavam na sua mente, fundindo-se com os rostos sorridentes de Sofia e Beatriz. "Dá-me força, Helena", murmurou ela na escuridão. "Mostra-me o caminho." Com o avançar da noite, Maria Adelaide finalmente caiu num sono inquieto, o seu coração dividido entre a dor do passado e a frágil esperança do futuro. A Quinta dos Oliveira, outrora um monumento à perda e à solidão, guardava agora segredos que, se revelados, poderiam curar velhas feridas e forjar novos laços de amor e família. Lá fora, a lua brilhava sobre o jardim, as suas sombras a dançar entre as flores como os segredos que dançavam na mente de Maria Adelaide. E, algures, para além do véu do tempo e da memória, o espírito de Helena sorria, sabendo que a sua mãe, sem sequer se aperceber, estava a cumprir a promessa que lhe fizera há tanto tempo. A verdade, como o medalhão de ouro, cintilava na escuridão, à espera do momento certo para ser revelada e unir o passado e o presente num abraço de redenção e amor. A manhã chegou à Quinta dos Oliveira com uma energia diferente. O sol de verão banhava o jardim bem cuidado, onde Sofia e Beatriz brincavam alegremente, sob o olhar atento de Maria Adelaide. O som do riso das crianças ecoava pela propriedade, um som há muito ausente naquele lugar. Maria Adelaide observava as meninas com um sorriso, o seu coração cheio de uma alegria misturada com apreensão. O medalhão, agora escondido na sua penteadeira, pesava nos seus pensamentos. Mas as suas reflexões foram interrompidas pela campainha da porta. Conceição, a governanta, apressou-se a atender. Maria Adelaide ouviu vozes animadas na entrada e, curiosa, caminhou em direção à porta da frente. "Senhora Maria Adelaide!" exclamou Fernanda Wilkins, uma vizinha de meia-idade que vivia a 2 casas de distância. "Ouvi dizer que está a cuidar de 2 meninas. Pensei em trazer algumas coisas que podem ser úteis." Fernanda não estava sozinha. Atrás dela, Maria Adelaide viu pelo menos meia dúzia de outros vizinhos, todos a carregar sacos, caixas e até travessas cobertas. "Oh, meus queridos!" murmurou Maria Adelaide, surpreendida pela súbita invasão bem-intencionada. "Avó Adelaide!" A voz de Beatriz ecoou atrás dela. "Quem são estas pessoas?" As gêmeas tinham se aproximado, curiosas com a comoção. Imediatamente, os olhares dos vizinhos caíram sobre elas, os seus rostos a mostrarem ternura e compaixão. "Ora, não são elas adoráveis?" exclamou o senhor Joaquim Fenton, um homem idoso que vivia na esquina. "Trouxe alguns livros infantis que os meus netos costumavam ler. Pensei que elas pudessem gostar." Um a um, as pessoas foram entrando na casa, apresentando-se às meninas e oferecendo os seus presentes. Inicialmente atônita, Maria Adelaide logo se viu comovida pela generosidade dos seus vizinhos. "Estas são roupas que a minha filha costumava usar",
disse Sarah Jenkins, entregando uma caixa cheia de vestidos coloridos. Espero que sirvam. Sofia e Beatriz, embora um pouco tímidas no início, rapidamente se encantaram com a atenção e os presentes. Os seus olhos brilhavam a cada novo brinquedo ou livro que recebiam. Maria Adelaide observava tudo com uma mistura de gratidão e preocupação. Por um lado, estava profundamente comovida com o apoio da comunidade. Por outro, preocupava-se que toda esta atenção pudesse complicar ainda mais a sua já delicada situação. Senhora Maria Adelaide chamou Fernanda, puxando-a para o lado. Todos nós soubemos disto através da Conceição. Queremos que saiba que a comunidade está aqui para ajudar no que for preciso. Maria Adelaide assentiu, emocionada. Agradeço-lhe imenso, Fernanda. Ah, sério. Nunca esperei. Somos uma comunidade, interrompeu o Sr. Joaquim. É nosso dever cuidar uns dos outros. Amanhã transformou-se numa festa improvisada. Conceição, eficiente como sempre, organizou um lanche no alpendre das traseiras. As gêmeas, superando rapidamente a sua timidez, corriam de um adulto para o outro, encantadas com a atenção. Maria Adelaide observava com um sorriso, mas o seu coração estava inquieto. Como explicaria a situação das meninas? O que diria quando as pessoas, inevitavelmente, perguntassem pelos seus pais ou como elas tinham ido parar ali? As suas preocupações foram momentaneamente interrompidas quando notou Sofia de pé, sozinha, perto do roseiral. A menina agarrava o medalhão, o seu rosto contemplativo, para além da sua tenra idade. — Está tudo bem, querida? Perguntou Maria Adelaide, suavemente, aproximando-se dela. Sofia levantou o olhar, uma sombra de tristeza a tremeluzir no seu rosto. — Tenho saudades da mamã, sussurrou ela. O coração de Maria Adelaide apertou-se. Ajoelhou-se ao lado da menina, ignorando os seus joelhos a protestarem. — Eu sei que sim, meu amor, e não faz mal ter saudades dela. Sofia assentiu, os seus dedos a acariciarem o medalhão. Ela disse que nos manteria seguras, que um dia encontraríamos a nossa verdadeira família. Maria Adelaide sentiu a respiração falhar. Antes que pudesse responder, Beatriz juntou-se a elas, o seu rosto iluminado por um sorriso. — Sofia, vem ver o que a senhora Jenkins trouxe. São bonecas que se parecem conosco. As duas correram de volta para o grupo, deixando Maria Adelaide sozinha com os seus pensamentos turbulentos. A chegada de um carro desconhecido à entrada da quinta trouxe-a de volta à realidade. Uma mulher de meia idade, com o cabelo preso num coque apertado e usando óculos de aros finos, saiu do veículo. A sua postura era profissional, quase austera. — Senhora Maria Adelaide Oliveira? Chamou ela, aproximando-se. Maria Adelaide levantou-se, alisando o vestido, nervosa. — Sim, sou eu. Sofia Tavares, assistente social, apresentou-se à mulher, estendendo a mão. Fui designada para avaliar a situação relativa às meninas, ao seu cuidado. O zumbido da pequena festa silenciou-se. Os olhos de todos viraram-se para a recém-chegada. Maria Adelaide sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas manteve a compostura. — Certamente, senhora Tavares. Por favor, entre. Podemos falar no meu escritório. Conduzindo Sofia para dentro, Maria Adelaide lançou um olhar tranquilizador em direção às gêmeas, que observavam a cena com curiosidade. Na quietude do seu escritório, Maria Adelaide sentou-se atrás da sua secretária, gesticulando para que Sofia se sentasse na cadeira em frente. — Senhora Oliveira, começou Sofia, o seu tom profissional. Tenho conhecimento de que está a cuidar de duas meninas que o seu neto encontrou. Maria Adelaide assentiu. Sim, está correto. A Sofia e a Beatriz. O Ricardo encontrou-as há alguns dias, sozinhas e assustadas. Sofia tomou notas no seu bloco. E elas estão sob os seus cuidados desde então? Sim. O Ricardo teve de viajar em negócios e pediu-me para cuidar delas temporariamente. A assistente social ergueu uma sobrancelha. Entendo. E quanto aos pais das meninas?
Alguma informação sobre eles? Maria Adelaide hesitou. Como explicar as suas suspeitas sem parecer completamente irracional? Infelizmente, não temos muita informação. As meninas não falam muito sobre isso. Sofia franziu a testa. Senhora Oliveira, espero que compreenda a delicadeza desta situação. 2 crianças sem identificação, sem registros oficiais, ao cuidado de alguém sem laços legais. Compreendo perfeitamente, interrompeu Maria Adelaide, com firmeza. Mas também espero que compreenda que estas crianças precisavam de um lar seguro e amoroso. É exatamente isso que estamos a proporcionar. A expressão de Sofia suavizou-se ligeiramente. Não duvido das suas intenções, senhora Oliveira, mas há protocolos que devem ser seguidos. Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu-os. Conceição entrou, seguida por Sofia e Beatriz. Desculpe a interrupção, senhora, disse Conceição. Mas as meninas insistiram em mostrar algo à senhora Tavares. Sofia deu um passo em frente, estendendo um desenho. Fizemos isto para si, disse ela, timidamente, entregando o papel a Sofia. A assistente social pegou no desenho, a sua expressão a suavizar-se visivelmente. Era um desenho simples, mas cheio de cor, mostrando 2 meninas de mãos dadas com uma figura mais alta, claramente Maria Adelaide. É a nossa nova família, explicou Beatriz orgulhosamente. Sofia olhou do desenho para as meninas e depois para Maria Adelaide. Algo na sua expressão mudou subtilmente. Bem, disse ela, cuidadosamente, colocando o desenho na sua pasta. Parece que vocês as 2 estão muito felizes aqui. Maria Adelaide sentiu um nó na sua garganta desapertar-se um pouco. Elas são uma bênção, disse ela suavemente. E faremos o que for preciso para garantir o seu bem-estar. Sofia levantou-se, o seu rosto agora mais gentil. Terei de realizar algumas visitas de acompanhamento, claro, e teremos de iniciar o processo de regularização da sua situação. Mas... Ela fez uma pausa, olhando novamente para o desenho. Por enquanto, parece que elas estão em boas mãos. Enquanto Maria Adelaide acompanhava Sofia até a porta, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que este era apenas o início de um longo processo, mas estava determinada a fazer o que fosse preciso para manter Sofia e Beatriz seguras e felizes. Lá fora, a pequena festa continuava. As gêmeas correram de volta para o jardim, juntando-se em breve a uma brincadeira com algumas crianças da vizinhança que tinham chegado. Sabe, senhora Oliveira, comentou Sofia, observando a cena. Em todos os meus anos como assistente social, raramente vi uma comunidade unir-se assim por crianças que nem sequer conheciam. Diz muito sobre si e sobre este lugar. Maria Adelaide assentiu, comovida. Somos abençoados com vizinhos maravilhosos. Quando Sofia se despediu e partiu, Maria Adelaide viu-se novamente rodeada por vizinhos bem-intencionados, todos ansiosos por notícias. Está tudo bem, tranquilizou ela o grupo. A senhora Tavares ficou contente com o que viu. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Fernanda Wilkins deu um passo em frente, pegando na mão de Maria Adelaide. E nós estaremos aqui para ajudar a cada passo do caminho, prometeu ela, com murmúrios de concordância a ecoarem ao seu redor. Naquele momento, a observar Sofia e Beatriz a brincarem alegremente no jardim, rodeadas pelo carinho e apoio de toda uma comunidade, Maria Adelaide sentiu uma onda de esperança. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha nesta jornada. O medalhão, escondido no seu quarto, ainda guardava muitos segredos, mas, por agora, Maria Adelaide permitiu-se desfrutar da alegria do momento, grata pelo apoio inesperado e pelo amor que florescia na sua vida, outrora solitária. O escritório de Sofia Tavares estava num estado de caos organizado. Pilhas de processos cobriam todas as superfícies disponíveis, e o cheiro a café requentado impregnava o ar. Sentada à sua secretária,
Sofia esfregou os olhos cansados, a frustração evidente no seu rosto. Durante semanas, ela tinha investigado incansavelmente as origens de Sofia e Beatriz, as gêmeas misteriosas que agora viviam com Maria Adelaide Oliveira. Cada nova pista levava a um beco sem saída. Cada teoria provava-se infrutífera. Sofia pegou no telefone, marcando um número que conhecia de cor. Senhora Oliveira, é a Sofia Tavares. Gostaria de passar por aí esta tarde para falarmos. Tenho algumas atualizações. Algumas horas depois, Sofia estacionou o seu carro em frente à imponente Quinta dos Oliveira. O contraste entre a serenidade do lugar e a sua mente turbulenta não poderia ser maior. Maria Adelaide cumprimentou-a no alpendre, o seu rosto uma mistura de ansiedade e esperança. Senhora Tavares, que bom vê-la. Por favor, entre. Enquanto caminhavam em direção ao escritório, Sofia vislumbrou Sofia e Beatriz a brincarem no jardim, o seu riso a ecoar pela propriedade. A cena apenas alimentou a sua determinação em resolver o mistério que rodeava as meninas. No conforto do escritório de Maria Adelaide, Sofia abriu a sua pasta, espalhando alguns documentos sobre a secretária. Senhora Oliveira, começou ela, o seu tom profissional a mascarar a sua frustração. Passei as últimas semanas a investigar exaustivamente o passado de Sofia e Beatriz. Infelizmente, não tenho boas notícias. Maria Adelaide sentiu o coração apertar-se. O que descobriu? Sofia suspirou, pegando num dos relatórios. Para ser franca, não descobri nada. É como se estas meninas simplesmente não existissem antes de aparecerem aqui. Ela começou a delinear a sua investigação. Comecei por orfanatos e abrigos num raio de 200 quilômetros. Nenhum deles tem registros de gêmeas que correspondam à descrição de Sofia e Beatriz. Expandimos a busca para todo o estado e depois para os estados vizinhos. Nada. Maria Adelaide assentiu, o seu rosto pálido. Sofia continuou. Verificamos os registros de nascimento de todos os hospitais da região nos últimos 5 anos. Nenhum par de gêmeas com as suas características, nem sequer nascimentos individuais que pudessem corresponder. E crianças desaparecidas? Perguntou Maria Adelaide, a sua voz trêmula. Sofia abanou a cabeça. Foi uma das primeiras coisas que verificamos. Não há relatórios de gêmeas desaparecidas que correspondam à sua idade ou descrição, nem sequer de crianças individuais desaparecidas que pudessem ser elas. Maria Adelaide recostou-se na cadeira a absorver a informação. Sofia conseguia ver a luta interna nos seus olhos. Senhora Oliveira, disse Sofia, suavemente. Sei que isto é difícil, mas tenho de perguntar. Há alguma coisa, qualquer coisa, que as meninas possam ter mencionado sobre o seu passado? O mais pequeno detalhe poderia dar-nos uma pista. Maria Adelaide hesitou por um momento, os seus pensamentos a voltarem-se brevemente para o medalhão de Sofia. Mas decidiu manter essa informação para si mesma, por agora. Elas não falam muito sobre o seu passado, respondeu Maria Adelaide cautelosamente. Mas a Sofia mencionou uma vez que a mãe as deixou num banco, prometendo voltar. Sofia anotou isso rapidamente. Isso corresponde ao que o seu neto, Ricardo, me disse sobre onde as encontrou. Mais alguma coisa? Nomes, lugares, qualquer detalhe? Maria Adelaide abanou a cabeça. Nada de concreto. Elas parecem relutantes em falar sobre isso. Sofia assentiu com simpatia. Isso é comum em crianças que sofreram traumas. Podem estar a bloquear memórias dolorosas. Um silêncio pesado encheu o escritório. Sofia sentiu que havia mais na história, algo que Maria Adelaide não estava a partilhar. Mas os seus anos de experiência diziam-lhe para não pressionar demasiado. Senhora Oliveira, disse ela finalmente. Preciso de ser honesta consigo. A falta de informação complica a nossa situação. Legalmente, não podemos simplesmente ignorar o facto de termos 2 crianças sem documentação ou historial conhecido.
Maria Adelaide sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O que é que isso significa para a Sofia e a Beatriz? Sofia hesitou, escolhendo as suas palavras com cuidado. Por enquanto, elas estão seguras aqui, sob os seus cuidados temporários. Mas, eventualmente, se não conseguirmos estabelecer as suas origens ou localizar familiares, o Estado poderá intervir. Não! Exclamou Maria Adelaide, levantando-se abruptamente. Não podemos deixar que as coloquem no sistema. Elas finalmente encontraram um lar, estabilidade. Eu compreendo, acalmou Sofia. E, acredite, farei tudo o que estiver ao meu alcance para evitar isso. Mas temos de estar preparados para todas as possibilidades. Maria Adelaide acalmou-se, sentando-se novamente, a sua mente a rodopiar, dividida entre o desejo de revelar as suas suspeitas sobre o medalhão e o medo de perder as meninas. Sofia continuou. Continuarei a investigar, senhora Oliveira. Talvez possamos tentar uma abordagem diferente. Anúncios em jornais ou até na televisão local. Alguém poderá reconhecê-las. Maria Adelaide assentiu, embora a ideia de expor publicamente as gêmeas a deixasse desconfortável. E quanto às meninas? Perguntou Maria Adelaide. Como devemos proceder com elas, entretanto? Sofia sorriu gentilmente. Continue a fazer o que está a fazer. Dê-lhes amor, estabilidade e segurança. Se elas se sentirem prontas para falar mais sobre o seu passado, ouça sem forçar. Cada pequeno detalhe pode ser crucial. Quando Sofia se preparava para sair, Maria Adelaide acompanhou-a até a porta. Lá fora, Sofia e Beatriz ainda brincavam no jardim, o seu riso a encher o ar. Elas parecem tão felizes aqui, comentou Sofia, observando as meninas. Maria Adelaide assentiu, um nó a formar-se na sua garganta. Elas são uma bênção. Farei o que for preciso para as manter seguras e felizes. Sofia colocou uma mão reconfortante no braço de Maria Adelaide. Continuaremos a trabalhar nisto, senhora Oliveira. Não perca a esperança. Enquanto o carro de Sofia desaparecia pela estrada, Maria Adelaide permaneceu no alpendre, a observar as gêmeas. O seu coração estava dividido entre o medo do desconhecido e a sua determinação em proteger as duas crianças que tinham trazido tanta luz à sua vida. O medalhão, o seu segredo guardado, pesava-lhe na mente, mas, por agora, Maria Adelaide decidiu manter as suas suspeitas para si mesma. O futuro era incerto, mas ela iria enfrentá-lo um dia de cada vez, com Sofia e Beatriz ao seu lado. O táxi de Ricardo serpenteava pela estrada arborizada que levava à Quinta dos Oliveira. Exausto após uma semana intensa de negociações em Londres, ele mal podia esperar para chegar a casa. Mais do que o conforto familiar, porém, ele estava ansioso por Sofia e Beatriz. Quando o táxi finalmente parou em frente à quinta, Ricardo ficou momentaneamente atônito. O jardim, outrora imaculado, mas algo austero, transbordava agora de vida. Flores coloridas enchiam os canteiros, e ele podia jurar que havia um pequeno baloiço pendurado no velho carvalho. Pegando na sua mala, Ricardo subiu até a porta da frente, o seu coração a bater descompassadamente. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta abriu-se de repente, revelando a sua avó, Maria Adelaide. "Ricardo!" exclamou ela, o seu rosto a iluminar-se com um sorriso que ele não via há anos. "Bem-vindo à casa, querido." Mas antes que Ricardo pudesse responder, duas pequenas figuras saíram de trás de Maria Adelaide, atirando-se para os seus braços com gritos de alegria. "Tio Ricardo, voltaste!" Ricardo cambaleou para trás, surpreendido pela força delas e pela onda de emoção dentro de si. Sofia e Beatriz, que há apenas uma semana tinham sido duas crianças assustadas e silenciosas, agora riam e tagarelavam animadamente, a contar-lhe tudo o que tinha acontecido na sua ausência. A avó Adelaide ensinou-nos a fazer bolachas e plantamos flores no jardim. E há um baloiço novo, vem ver.
Olhando por cima das cabeças das meninas, Ricardo encontrou o olhar da sua avó, lágrimas a brilhar por verter. Maria Adelaide apenas sorriu, acenando para que todos entrassem. O interior da quinta estava igualmente transformado. Desenhos coloridos adornavam as paredes. Brinquedos estavam arrumados de forma organizada na sala de estar, e o ar cheirava a bolachas acabadas de fazer. Meu Deus! A avó murmurou Ricardo, ainda a abraçar as gêmeas. O que aconteceu aqui? Maria Adelaide riu, um som cheio de vida que Ricardo não ouvia há décadas. 2 pequenas fadas mágicas invadiram a nossa casa e trouxeram o verão de volta às nossas vidas. As meninas riram da descrição, finalmente soltando Ricardo para que ele se pudesse sentar. A avó Adelaide disse Sofia, puxando a manga de Maria Adelaide. Podemos mostrar ao tio Ricardo o que fizemos na biblioteca? Claro, querida, respondeu Maria Adelaide. Por que não vão as duas preparar a surpresa enquanto o Ricardo e eu falamos um pouco? As gêmeas assentiram ansiosamente, correndo em direção à biblioteca. Assim que as meninas saíram de vista, Ricardo virou-se para a sua avó, a sua expressão uma mistura de alegria e confusão. Minha avó, nem sei por onde começar. Elas parecem tão diferentes, tão felizes. E tu? Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Maria Adelaide. Pareces anos mais nova. Maria Adelaide sorriu, sentando-se ao lado dele no sofá. Tem sido uma semana e tanto, Ricardo. Estas meninas, elas trouxeram algo de volta a esta casa. Algo que eu não sabia que estava em falta. Ricardo assentiu, ainda a processar tudo. E a assistente social? Algum progresso em descobrir de onde elas vêm? O sorriso de Maria Adelaide vacilou. A Sofia Tavares tem trabalhado incansavelmente, mas não há registros, Ricardo. É como se a Sofia e a Beatriz tivessem simplesmente aparecido do nada. Ricardo franziu a testa, preocupado. Isso complica as coisas, não é? Sim, suspirou Maria Adelaide. Mas, por agora, elas estão seguras aqui. E farei o que for preciso para que assim continue. Naquele momento, as gêmeas regressaram, ansiosas por mostrar a Ricardo o que tinham preparado. Pegando-o pelas mãos, levaram-no até a biblioteca. A transformação ali era ainda mais impressionante. Um canto inteiro tinha sido convertido num forte de leitura, completo com almofadas, cobertores e prateleiras baixas repletas de livros infantis. Olha, tio Ricardo! Exclamou Beatriz, apontando para um grande cartaz na parede. Fizemos um mural de histórias. O mural era uma colagem de desenhos, recortes e pequenas histórias escritas com caligrafia infantil. No centro estava um retrato da família. Ricardo, Maria Adelaide, Sofia e Beatriz, todos de mãos dadas e a sorrir alegremente. Ricardo sentiu um nó formar-se na garganta. É maravilhoso, meninas. Fizeram um trabalho incrível. Enquanto as gêmeas lhe mostravam orgulhosamente cada detalhe do mural, Ricardo notou algo a brilhar ao pescoço de Sofia. O medalhão. Ele quase se tinha esquecido dele no meio de toda a excitação do seu regresso. Sofia disse ele, gentilmente. Esse medalhão, ainda o usas a toda a hora? Sofia assentiu, agarrando a peça de ouro com carinho. A mamã disse que era especial, que nos manteria seguras. Ricardo trocou um olhar significativo com Maria Adelaide, que se tinha juntado a eles na biblioteca. Havia algo sobre aquele medalhão, uma história por contar, que parecia pairar no ar. Meninas, interveio Maria Adelaide, gentilmente. Que tal irem ajudar a Conceição a preparar um lanche especial para celebrar o regresso do tio Ricardo? Tenho a certeza de que ele está esfomeado depois da sua longa viagem. As gêmeas concordaram com entusiasmo, correndo para a cozinha. Assim que elas se foram, Ricardo virou-se para a sua avó. Avó, aquele medalhão. Há alguma coisa que não me estás a contar? Maria Adelaide respirou fundo, sentando-se na sua poltrona favorita. Ricardo, há algo que preciso de te dizer. Algo sobre a Helena, a tua tia.
Ricardo inclinou-se para a frente, intrigado. Sabia muito pouco sobre Helena, apenas que ela tinha morrido jovem, antes de ele nascer. Aquele medalhão, começou Maria Adelaide, a sua voz a tremer de emoção. Pertencia a Helena. Era a sua posse mais preciosa. Mas como? Perguntou Ricardo, confuso. Maria Adelaide levantou a mão, sinalizando silêncio. A Helena estava grávida quando morreu Ricardo. Ela tinha decidido dar o bebê para a adoção. A boca de Ricardo abriu-se de espanto. Eu não fazia ideia. Por que é que nunca me contaste? Era demasiado doloroso, admitiu Maria Adelaide. E, depois de tantos anos sem encontrar o bebê, parecia inútil reabrir essa ferida. Ricardo processou a informação por um momento. Mas o medalhão? Achas que a Sofia e a Beatriz? Maria Adelaide abanou a cabeça. Não tenho a certeza, Ricardo. Parte de mim quer acreditar que é verdade, que de alguma forma o destino trouxe as minhas bisnetas de volta para mim. Mas outra parte teme que esteja a haver ligações onde não existem, apenas porque quero desesperadamente que seja real. Ricardo levantou-se caminhando até a janela. Lá fora, conseguia ver Sofia e Beatriz a ajudar Conceição a apanhar ervas aromáticas do jardim. Então, o que fazemos agora, avó? Perguntou ele suavemente. Maria Adelaide juntou-se a ele junto à janela. Por enquanto, continuamos a amá-las e a protegê-las. E, talvez, com o tempo, a verdade venha ao de cima. Nesse momento, as gêmeas regressaram a trazer um tabuleiro com sanduíches e limonada. Fizemos o teu lanche favorito, tio Ricardo, anunciou Beatriz orgulhosamente. Ricardo sorriu, o seu coração a encher-se de um amor que não sabia que era capaz de sentir. Obrigado, minhas queridas. Parece delicioso. Enquanto todos se acomodavam para desfrutar do lanche, Sofia olhou seriamente para Ricardo e Maria Adelaide. Tio Ricardo, a avó Adelaide, começou ela, a sua pequena voz determinada. Queremos perguntar-vos uma coisa. Claro, querida, respondeu Maria Adelaide, trocando um olhar preocupado com Ricardo. Nós queremos ficar aqui para sempre, disse Sofia, os seus olhos grandes e esperançosos. Beatriz interveio. É que nós gostamos muito de vocês os dois, e não queremos ir embora nunca mais. Ricardo sentiu o coração apertar-se. Olhou para Maria Adelaide, vendo a mesma emoção refletida nos seus olhos. Oh, minhas queridas, disse Maria Adelaide, puxando-as para um abraço. No que nos diz respeito, podem ficar aqui para sempre. Ricardo juntou-se ao abraço, formando um círculo protetor à volta das gêmeas. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça, prometeu ele. Enquanto abraçava as meninas, Ricardo não pôde deixar de notar o brilho do medalhão no pescoço de Sofia. Independentemente da sua origem, ele sabia que estas duas crianças já faziam parte da sua família, e faria qualquer coisa para as manter seguras e amadas. A tarde passou numa névoa de histórias, jogos e risos. Apesar do seu cansaço da viagem, Ricardo sentia-se energizado pela presença das gêmeas. Ao observá-las a interagir com Maria Adelaide, a ver o brilho nos olhos da sua avó, ele percebeu o quanto a quinta tinha mudado. Não apenas fisicamente, mas em espírito. Naquela noite, depois de as meninas estarem aconchegadas na cama, Ricardo e Maria Adelaide sentaram-se no alpendre, a desfrutar da brisa da noite. Sabes, a avó começou Ricardo, a contemplar as estrelas. Quando deixei as meninas aqui, estava preocupado. Não sabia se era a decisão certa. Mas agora... Maria Adelaide sorriu, compreensivamente. Agora parece que foi o destino, não é? Ricardo assentiu. Exatamente. É como se elas sempre estivessem destinadas a estar aqui. Ricardo disse, Maria Adelaide, a sua voz séria. Aconteça o que acontecer, seja qual for a verdade sobre as suas origens, temos de estar preparados para lutar por elas. Compreendes isso? Não compreendes? Ricardo pegou na mão da sua avó,
apertando-a gentilmente. Compreendo perfeitamente, avó, e estou totalmente empenhado. A Sofia e a Beatriz são família agora, aconteça o que acontecer. Com o cair da noite, a Quinta dos Oliveira repousava num silêncio confortável. No andar de cima, duas meninas dormiam pacificamente, a sentirem-se verdadeiramente em casa pela primeira vez em muito tempo. E em cada membro desta família recém-formada, uma chama de esperança e amor ardia intensamente, prometendo dias melhores. O dia amanheceu cinzento e chuvoso, como se o céu refletisse a atmosfera de expectativa que pairava sobre a Quinta dos Oliveira. Ricardo, que passara uma noite inquieta a ponderar as mudanças drásticas na sua vida, encontrou Maria Adelaide, já na cozinha, a fazer o pequeno almoço. "Bom dia", a avó murmurou ele, aceitando com gratidão a chávena de café que ela lhe ofereceu. Maria Adelaide sorriu, embora os seus olhos traíssem uma noite igualmente mal dormida. "Bom dia, querido. As meninas ainda estão a dormir. Pensei que podíamos conversar um pouco antes de elas acordarem." Ricardo assentiu, sentando-se à mesa da cozinha. "Avó, sobre o medalhão." Mas antes que pudesse continuar, o som de passos leves interrompeu-o. Sofia e Beatriz entraram, ainda de pijama, com o cabelo despenteado e os olhos sonolentos. "Bom dia, avó Adelaide." "Bom dia, tio Ricardo", disseram elas em uníssono, as suas vozes ainda roucas do sono. Maria Adelaide mudou imediatamente para o modo avó, servindo às meninas chocolate quente e fazendo torradas com compota. Ricardo observou, espantado com a facilidade com que ela tinha assumido este papel maternal. O pequeno almoço decorreu num silêncio confortável, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e por observações ocasionais sobre os planos para o dia. No entanto, Ricardo não pôde deixar de notar que as gêmeas pareciam mais silenciosas do que o habitual, trocando olhares significativos uma com a outra. Depois da refeição, enquanto Maria Adelaide começava a arrumar a louça, Sofia finalmente falou, a sua voz pouco mais que um sussurro. "Avó Adelaide, tio Ricardo, podemos falar convosco?" O tom sério na voz da menina fez com que todos parassem. Maria Adelaide assentiu gentilmente, guiando-os a todos para a sala de estar, onde se acomodaram no grande sofá. "Claro, querida", respondeu Maria Adelaide, sentando-se entre as gêmeas. "O que se passa?" Beatriz pegou na mão da irmã, como que a procurar coragem. Sofia, por sua vez, tocou no medalhão ao pescoço, um gesto que Ricardo agora reconhecia como um hábito nervoso. Nós queremos contar-vos sobre a nossa mamã", começou Sofia, a sua voz a tremer. Ricardo e Maria Adelaide trocaram olhares rápidos, os seus corações a bater descompassadamente, com a perspectiva de finalmente ouvirem a história das meninas. "Está tudo bem", encorajou Ricardo, gentilmente. "Podem contar-nos o que quiserem, estamos aqui para ouvir." Beatriz tomou a dianteira, a sua voz mais firme que a de Sofia. "A nossa mamã. Ela deixou-nos naquele banco na praça. Disse que tinha uma coisa importante para tratar e que voltava já." Sofia continuou. "Ela fez-nos prometer que ficaríamos juntas, acontecesse o que acontecesse. E deu-nos isto." Ela tocou no medalhão, lágrimas a brilhar-lhe nos olhos. "A mamã disse que o medalhão era muito especial", explicou Beatriz, "que era a chave para encontrarmos a nossa verdadeira família um dia." Ricardo sentiu um nó formar-se na sua garganta. Quanto tempo esperaram no banco? As gêmeas olharam uma para a outra, como que a tentar recordar. "Muitos dias", respondeu finalmente Sofia. "Ficou frio e tínhamos fome. Mas não podíamos sair", acrescentou Beatriz rapidamente. "A mamã prometeu que voltava, e nós não queríamos que ela não nos encontrasse." Maria Adelaide aproximou as meninas, os seus olhos úmidos. "Oh, minhas queridas, foram tão corajosas." Ricardo ajoelhou-se em frente às gêmeas, a sua voz gentil, mas firme. "Sofia, Beatriz, lembram-se de mais alguma coisa sobre a vossa mãe?
O nome dela, talvez? Ou onde viviam antes? As meninas ficaram em silêncio por um momento, os seus rostos enrugados em concentração. Finalmente, Sofia falou. O nome dela era Isabel, e ela chorava muito. Dizia sempre que tinha pena, que não tinha outra escolha. Beatriz assentiu em concordância. Vivíamos em muitos sítios diferentes, nunca ficávamos muito tempo em lado nenhum. Ricardo sentiu o coração doer-lhe com a imagem de duas crianças pequenas a viverem uma vida nômada, com uma mãe claramente perturbada. Maria Adelaide, com a voz embargada de emoção, perguntou: E este medalhão, meninas? A vossa mãe disse mais alguma coisa sobre ele? Sofia segurou o medalhão com reverência. Ela disse que era da mãe dela, que um dia nos levaria à casa, a nossa verdadeira família. Ricardo e Maria Adelaide trocaram olhares significativos, o peso do que estavam a ouvir a abater-se sobre eles. Não era apenas a triste história de duas crianças abandonadas. Havia algo maior, uma ligação que eles ainda não compreendiam totalmente. Meninas, disse Ricardo suavemente. Foram muito corajosas por nos contarem tudo isto. Estamos muito orgulhosos de vocês. Maria Adelaide abraçou as gêmeas com força. E quero que saibam que, aconteça o que acontecer, vocês têm um lar aqui conosco. Nós somos a vossa família agora. As palavras de Maria Adelaide pareceram arrebentar as comportas. Sofia e Beatriz começaram a chorar. As lágrimas de anos de medo, incerteza e solidão a encontrarem finalmente libertação. Ricardo juntou-se ao abraço, formando um casulo protetor à volta delas. Por vários minutos, ficaram assim, unidos, permitindo que as suas emoções fluíssem livremente. Quando finalmente se separaram, havia uma sensação de alívio no ar, como se um peso pesado tivesse sido levantado. Tio Ricardo perguntou Beatriz, a limpar as lágrimas. Achas que vamos ver a nossa mamã outra vez algum dia? Ricardo hesitou, trocando um olhar com Maria Adelaide. Não sei, querida, mas prometo que faremos tudo o que pudermos para descobrir o que aconteceu com ela. Sofia, que estivera calada por um momento, perguntou de repente. Avó Adelaide, por que é que olha sempre para o meu medalhão daquela maneira esquisita? A pergunta apanhou Maria Adelaide de surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas Ricardo interveio rapidamente. Que tal se fizéssemos algo divertido agora mesmo? Acho que a todos nos fazia bem uma distração depois de uma conversa tão séria. As gêmeas, embora ainda um pouco emocionadas, concordaram com entusiasmo. Em breve, estavam todos na cozinha, a cozer uma fornada de bolachas. O aroma doce encheu a casa, banindo momentaneamente as sombras do passado. Enquanto as meninas se ocupavam a decorar as bolachas, Ricardo puxou Maria Adelaide para o lado. A voz sussurrou ele. Acho que precisamos de falar. Há algo sobre aquele medalhão que não me estás a contar, não é? Maria Adelaide assentiu, os seus olhos nas gêmeas. Sim, Ricardo, e acho que está na hora de saberes toda a verdade. Mas não aqui, não agora. Esta noite, depois de as meninas estarem a dormir. Ricardo concordou, sentindo que estavam à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Por agora, porém, permitiu-se ser arrastado de volta para a mesa, onde Sofia e Beatriz o aguardavam com sorrisos brilhantes e as mãos cobertas de glacé. O resto do dia passou numa mistura de atividades leves e introspeção silenciosa. Ricardo observava as gêmeas com novos olhos, vendo não apenas duas crianças adoráveis, mas sobreviventes resilientes de uma história ainda em grande parte por contar. Naquela noite, depois de aconchegar Sofia e Beatriz, Ricardo encontrou Maria Adelaide na biblioteca, uma chávena de chá intocada a arrefecer à sua frente. O olhar nos seus olhos disse a Ricardo que a conversa que estavam prestes a ter mudaria tudo. Então, a avó disse ele, sentando-se à sua frente. Acho que está na hora de me contares sobre este medalhão. Maria Adelaide assentiu, respirando fundo. A verdade, há muito guardada, estava prestes a vir à luz.
Maria Adelaide olhava para a chávena de chá nas suas mãos, o líquido frio a refletir o seu rosto envelhecido. A biblioteca da Quinta dos Oliveira, geralmente um refúgio de paz, parecia sufocante naquela noite. Ricardo, começou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. O que te vou contar devia ter sido dito há muito tempo. Ricardo acomodou-se na poltrona de couro, sentindo a tensão no ar. Estou pronto, avó. Foi em 1999, continuou Maria Adelaide. A Helena tinha apenas 18 anos quando descobriu que estava grávida. O pai do bebê era de uma família tradicional, mas quando soube da gravidez, simplesmente desapareceu. Ela fez uma pausa a recordar as suas memórias. O teu avô. Ele ficou furioso. Falou de escândalo, de manchar o nome da família. A Helena foi praticamente forçada a concordar com a adoção. Ricardo sentiu o coração apertar-se. Mas por que é que nunca ninguém me contou? Vergonha, medo, culpa, suspirou Maria Adelaide, pesadamente. A Helena morreu durante o parto, devido a complicações. Antes de ir para o hospital, ela fez-me prometer que, se um dia o bebê nos procurasse, eu o acolheria de braços abertos. Ela deixou o medalhão, na esperança de que pudesse servir de ponte para o futuro. O mesmo medalhão que a Sofia usa, murmurou Ricardo, a compreensão a atingi-lo como um relâmpago. Maria Adelaide assentiu. Exatamente. Quando vi aquele medalhão ao pescoço da Sofia, o meu mundo parou. Pensei que era impossível. Mas quanto mais observo as meninas, mais vejo a Helena nelas. Mas, avó, se a Helena só teve um bebê, como explicamos as gêmeas? O bebê da Helena era uma menina, revelou Maria Adelaide. Provavelmente a mãe delas, esta Isabel de que elas falaram. As datas coincidem. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. Lá fora, conseguia ver Sofia e Beatriz a dormirem nas suas camas. Então, a Sofia e a Beatriz seriam minhas primas em segundo grau. Sim, confirmou Maria Adelaide. E minhas bisnetas. O silêncio instalou-se entre eles por um momento, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio. Precisamos de encontrar a Isabel, declarou Ricardo, finalmente. Se ela é realmente a filha da Helena, precisa de saber que tem família aqui. Maria Adelaide juntou-se a ele junto à janela. Mas como? Só temos o primeiro nome dela. Temos o medalhão, respondeu Ricardo. E agora que sabemos a sua origem, podemos rastrear os registros de adoção daquela época. A Sofia, a assistente social, pode ajudar. E as meninas? Perguntou Maria Adelaide com preocupação na voz. Como lhes vamos contar? Por enquanto, não contamos, decidiu Ricardo. Elas já passaram por tanto. Precisamos de ter a certeza antes de lhes darmos esperanças. Maria Adelaide concordou, embora o seu coração se sentisse pesado com o segredo. Ricardo. Se a Isabel é realmente a filha da Helena, então faremos o nosso melhor para a ajudar, também terminou Ricardo. Somos família, afinal de contas. O resto da noite foi passado a planear os próximos passos. Ricardo contactaria a Sofia logo pela manhã para iniciar uma busca discreta nos registros de adoção. Maria Adelaide prometeu procurar em documentos antigos por quaisquer pistas adicionais. A subir as escadas para a cama, eles pararam junto ao quarto das gêmeas. Sofia e Beatriz dormiam pacificamente, as suas mãozinhas entrelaçadas, mesmo durante o sono. Olha para elas, Ricardo sussurrou, Maria Adelaide. Depois de tanto tempo, um pedaço da Helena voltou para nós. Ricardo pôs um braço à volta dos ombros da sua avó. E desta vez, não vamos deixar que a nossa família seja desfeita outra vez. O medalhão repousava silenciosamente no pescoço de Sofia. O seu brilho tênue na luz fraca a parecer prometer que, em breve, todos os segredos do passado viriam à luz. Maria Adelaide fechou silenciosamente a porta do quarto das meninas, levando no coração o peso de uma promessa que fizera há tanto tempo, finalmente com uma hipótese de ser cumprida. O amanhã traria novos desafios,
Mas, pela primeira vez em anos, ela sentia esperança no ar. A Praça do Comércio estava silenciosa naquela tarde de outono. Isabel Oliveira caminhava lentamente entre os bancos vazios, os seus passos a sussurrar através das folhas secas. Os seus olhos verdes, agora claros e alertas após meses de recuperação, perscrutavam cada centímetro do lugar onde tomara a decisão mais difícil da sua vida. Sofia, Beatriz, sussurrou ela ao vento, os seus dedos a agarrarem o medalhão de ouro ao pescoço. Maria Adelaide observava a sua neta recém-encontrada da entrada da praça, o seu coração pesado, com décadas de amor retido. Ricardo estava ao seu lado, a apoiar-lhe gentilmente o braço. — Tens a certeza de que estamos prontos para isto, avó? Perguntou ele, em voz baixa. Maria Adelaide assentiu. As meninas merecem saber toda a verdade. E a Isabel, ela trabalhou tanto para chegar até aqui. Sofia Tavares, a assistente social, verificou o seu relógio. A Conceição deve estar a chegar com as meninas a qualquer momento. Lembrem-se, vamos manter o plano que discutimos. O som do riso das crianças cortou o ar de outono. Isabel congelou, todo o seu corpo a tremer ao reconhecer aquele som familiar. Sofia e Beatriz entraram na praça, de mãos dadas com Conceição, as suas bochechas rosadas da caminhada. Pararam abruptamente ao ver Isabel, o reconhecimento imediato a iluminar-lhes os olhos. — Mamã? — sussurrou Beatriz, a sua pequena voz incerta. Isabel caiu de joelhos, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. — Minhas meninas, minhas queridas. Sofia, sempre a protetora, colocou-se à frente da irmã, a sua mão a ir automaticamente para o medalhão no seu pescoço, idêntico ao que Isabel usava. — Voltaste, disse Sofia, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. — Sim, meu amor, respondeu Isabel, a sua voz a vacilar. E desta vez estou aqui para ficar. Maria Adelaide e Ricardo aproximaram-se lentamente, posicionando-se protetoramente perto das gêmeas. Sofia observava atentamente, pronta a intervir se necessário. — Sofia, Beatriz chamou Maria Adelaide, suavemente. — Lembram-se quando falamos sobre a vossa mamã? Como ela estava doente e teve de ir buscar ajuda? As meninas assentiram, os seus olhos nunca se afastando de Isabel. Bem, continuou Ricardo. Ela trabalhou muito para ficar melhor, e há algo muito especial que precisam de saber. Isabel levantou-se lentamente a limpar as lágrimas. Quando eu era pequena, tal como vocês, começou ela. Também fui separada da minha mãe. Ela era filha da avó Adelaide. Os olhos das gêmeas arregalaram-se, virando-se para Maria Adelaide. Então, começou Beatriz. A avó Adelaide é realmente a nossa bisavó? Terminou Sofia. Maria Adelaide sorriu radiante, por entre as lágrimas. Sim, minhas queridas, nós somos mesmo uma família. O medalhão, disse Sofia de repente, olhando para o colar de Isabel. Era dela? Isabel assentiu. Pertencia à minha mãe, a Helena, a vossa avó. Ela queria ter a certeza de que um dia encontraríamos o nosso caminho de volta à casa. E encontramos, sussurrou Beatriz, dando um pequeno passo em direção à sua mãe. O momento seguinte pareceu acontecer em câmara lenta. Beatriz correu para os braços de Isabel. Sofia hesitou por um segundo antes de seguir a sua irmã. Isabel envolveu-as num abraço apertado, 3 corações a baterem em uníssono, depois de tanto tempo separados. Maria Adelaide e Ricardo juntaram-se ao abraço, formando um círculo protetor à volta da família reunida. Sofia limpou discretamente uma lágrima, a notar o sucesso deste primeiro encontro. Mamã, disse Sofia, a sua voz abafada contra o ombro de Isabel. Vais-te embora outra vez? Isabel afastou-se o suficiente para olhar nos olhos da sua filha. Nunca mais, meu amor. Estou limpa, estou melhor e vou passar o resto da minha vida a compensar o tempo que perdemos. Mas ainda podemos viver com a avó Adelaide? Perguntou Beatriz ansiosamente. Claro que podem, sorriu Isabel.
Na verdade, se a avó Adelaide não se importar, eu estava a pensar em mudar-me para perto da quinta. Assim, podemos reconstruir a nossa família, passo a passo, da maneira certa. Maria Adelaide pegou na mão de Isabel. Há a casa de hóspedes atrás da propriedade. É vossa, se a quiserem. Isabel olhou para a sua avó com imensa gratidão. Eu não mereço tanto. Mereces, sim, interveio Ricardo. Toda a gente merece uma segunda oportunidade. Tu provaste que estás pronta para a tua. As gêmeas, ainda agarradas à sua mãe, começaram a falar em simultâneo, a partilhar histórias dos seus meses na quinta, dos seus jogos no jardim, das bolachas da avó Adelaide. Isabel ouvia cada palavra com atenção absoluta, os seus olhos a brilhar de amor e arrependimento. Contem-me mais, pediu ela. Quero saber tudo sobre as vossas vidas. Sofia aproximou-se gentilmente. Que tal continuarmos esta conversa num sítio mais confortável? Está a começar a ficar frio. Podemos ir buscar chocolate quente, sugeriu Beatriz esperançosamente. Na pastelaria da esquina? Ricardo sorriu. Onde tudo começou. O grupo caminhou junto, Isabel no centro com uma gêmea de cada lado. Maria Adelaide seguia alguns passos atrás, o seu coração a transbordar de alegria ao ver 3 gerações da sua família finalmente unidas. Na pastelaria, ocuparam uma mesa grande junto à janela. Conceição partiu discretamente após despedidas emocionadas de todos. Sofia permaneceu a manter um olhar profissional sobre a interação. Então começou Isabel, depois de todos terem o seu chocolate quente. Vocês têm o vosso próprio quarto na quinta? Sim, exclamou Sofia. É azul, como o céu. E há um baloiço no jardim, acrescentou Beatriz. O tio Ricardo montou-o para nós. Isabel sorriu a Ricardo. Obrigado por teres cuidado tão bem delas. São família, respondeu ele, simplesmente. Maria Adelaide observava a cena com os olhos marejados de lágrimas, a lembrar-se de Helena. A sua filha partira demasiado cedo, mas o seu último desejo, que a sua filha encontrasse o caminho de casa, tinha sido finalmente cumprido. A avó Adelaide disse Sofia de repente. Podes contar à mamã a história da princesa corajosa? Aquela que nos conta sempre antes de dormir. Isabel olhou para Maria Adelaide com curiosidade, e Maria Adelaide sorriu gentilmente. Na verdade, começou Maria Adelaide. Essa história é sobre a tua avó, a Helena. Ela foi a princesa mais corajosa que já conheci. Enquanto Maria Adelaide contava a história, desta vez adicionando novos detalhes sobre Helena, Isabel segurava as mãos das suas filhas, a absorver cada palavra sobre a mãe que nunca conhecera. Ela teria adorado vocês, as 3, concluiu Maria Adelaide, suavemente. Tanto como eu adoro. A campainha da pastelaria tilintou, marcando o crepúsculo. Sofia verificou discretamente o seu relógio. Acho que está na hora de irmos, sugeriu ela, gentilmente. Um lampejo de pânico atravessou os olhos de Isabel, mas ela manteve-se forte. Vemo-nos amanhã? Perguntou ela às meninas. Na verdade, interveio Ricardo. Estava a pensar que podíamos ajudar a vossa mãe a mudar-se para a casa de hóspedes este fim de semana. O que me dizem? Os rostos das gêmeas iluminaram-se. Podemos ajudar a decorar? Perguntou Beatriz, excitada. Claro que podem, sorriu Isabel. Quero que seja um lugar especial para todas nós. Maria Adelaide levantou-se, envolvendo Isabel num abraço apertado. Bem-vinda de volta à família, querida. As despedidas foram emocionadas, mas já não dolorosas. Havia promessas para o amanhã, planos para o futuro e esperança no ar. Isabel observou enquanto Maria Adelaide e Ricardo levavam as meninas, cada uma a acenar até desaparecerem na esquina. Sofia ficou ao seu lado. Fizeste um trabalho incrível, disse a assistente social. 3 meses sóbria, um emprego estável, um lugar seguro para viver. Estás realmente empenhada nesta mudança. Isabel tocou no seu medalhão, idêntico ao de Sofia.
Sabes, passei tanto tempo a fugir do passado, a tentar esquecer quem eu era. Mas este medalhão era como se a Helena, a minha mãe, me estivesse a guiar de volta à casa o tempo todo. Sofia sorriu. Às vezes, a estrada mais longa é aquela que nos leva exatamente onde precisamos de estar. Na Quinta dos Oliveira, Sofia e Beatriz não paravam de falar sobre o encontro. Enquanto Conceição as ajudava com o seu banho noturno, Maria Adelaide e Ricardo falavam baixinho na biblioteca. "Achas que vai resultar?" perguntou Ricardo, a servir 2 chávenas de chá. Maria Adelaide olhou para um retrato de Helena na parede, jovem e radiante. "Vai resultar porque estamos todos dispostos a que resulte." A Isabel mudou verdadeiramente. As meninas estão seguras e amadas. É tudo o que a Helena poderia ter desejado. No quarto de hóspedes azul, Sofia e Beatriz finalmente acalmaram-se para a noite. Maria Adelaide veio dar-lhes o seu beijo de boa noite habitual. A avó Adelaide chamou Sofia, sonolenta. "Agora temos 2 casas, não temos?" Maria Adelaide sorriu, aconchegando-as. "Sim, meu amor. E, mais importante, temos uma família completa para encher essas casas de amor." Enquanto as meninas adormeciam, Maria Adelaide permaneceu na ombreira da porta, a observar as suas bisnetas. O medalhão de Sofia brilhava fracamente no escuro, já não um símbolo de perda, mas um lembrete de que o verdadeiro amor encontra sempre o seu caminho de volta à casa. Na casa de recuperação onde estava temporariamente alojada, Isabel preparou-se para dormir, o seu coração mais leve do que alguma vez estivera. Na sua mesa de cabeceira estava uma fotografia recente das gêmeas a sorrir para ela, juntamente com uma fotografia antiga de Helena que Maria Adelaide lhe tinha dado. "Obrigada, mãe", sussurrou ela, tocando na fotografia de Helena. "Por nunca teres desistido de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesma." E assim, sob o mesmo céu estrelado, 4 gerações de mulheres: Oliveira, Helena em espírito, Maria Adelaide na sua sabedoria, Isabel na sua redenção e as gêmeas na sua inocência, estavam finalmente ligadas por um amor que nem o tempo, a distância, nem as circunstâncias mais difíceis poderiam apagar. O medalhão, no seu propósito silencioso, cumprira a sua promessa, guiando o caminho de volta à casa, ao amor, à família, à cura. E na Quinta dos Oliveira, outrora a ecoar apenas com memórias tristes, ressoava agora com risos, amor e a promessa de um futuro brilhante para uma família finalmente completa. O sol de verão banhava os jardins da Quinta dos Oliveira numa tarde de domingo perfeita. Passara 1 ano desde aquela reunião emotiva na Praça do Comércio, e a propriedade outrora silenciosa e melancólica transbordava agora de vida e alegria. Isabel Oliveira, elegante num vestido floral que realçava os seus olhos verdes, os mesmos olhos de Helena, supervisionava os preparativos para o piquenique anual da família. Os seus movimentos eram graciosos e confiantes, tão diferentes da mulher frágil e assustada que regressara à praça 1 ano antes. O seu trabalho como conselheira no Centro de Recuperação Nova Esperança dera um novo propósito à sua vida, transformando as suas cicatrizes em ferramentas para ajudar os outros. "Cuidado com essas flores, querida", chamou ela ao ver Beatriz a correr pelo jardim com um ramo de flores recém-colhidas. "São para a mesa especial da avó Adelaide." Sofia seguia a sua irmã mais nova a um passo mais cauteloso, a carregar um cesto de lavanda fresca. Agora, com 5 anos, as gêmeas tinham florescido no ambiente amoroso e estável da Quinta dos Oliveira. O seu riso enchia corredores outrora silenciosos. Os seus passos leves ecoavam em escadas antigas, a insuflar nova vida em cada canto da casa. Maria Adelaide emergiu da quinta, apoiada no braço de Ricardo. Aos 73 anos, parecia mais jovem e vibrante do que nunca, como se o regresso da sua família tivesse invertido o peso dos seus anos solitários. "Minhas pequenas jardineiras!" exclamou ela, abrindo os braços para receber as suas bisnetas. "Que flores lindas que apanharam!"
Ricardo sorriu ao observar a cena. Ao longo do último ano, o seu papel na vida das gêmeas evoluíra de salvador casual para tio protetor e amado. Noites de histórias na biblioteca, aulas de piano com Sofia e aventuras de jardinagem com Beatriz tinham fortalecido o seu laço. Tio Ricardo, chamou Sofia, correndo na sua direção. Trouxeste o presente especial? Ricardo piscou o olho, conspiradoramente. Está no carro, princesa. Mas é uma surpresa, lembras-te? Isabel juntou-se ao grupo a trazer um tabuleiro de limonada fresca. O sol fazia brilhar o seu medalhão de ouro, idêntico ao que Sofia usava e ao que estava exposto numa caixa de cristal na lareira da quinta. Mãe perguntou Beatriz a pegar num copo de limonada. Vais contar a história hoje? Isabel trocou um olhar significativo com Maria Adelaide. Sim, meu amor. Hoje é um dia especial, afinal de contas. Conceição, a governanta que se tornara indispensável para a família, apareceu a carregar uma tarte de maçã ainda morna. Feita com as maçãs que apanharam ontem, sorriu ela para as gêmeas. O jardim transformara-se ao longo do último ano. Os canteiros de flores, outrora arrumados, mas sem vida, explodiam agora de cor e perfume. Beatriz cuidava do seu próprio pequeno canteiro de flores silvestres, com a orientação paciente de Maria Adelaide. Sofia preferia o jardim de ervas aromáticas, fascinada com o aroma e as propriedades únicas de cada planta. Lembram-se de quando chegamos aqui pela primeira vez? Perguntou Ricardo, a ajudar a estender uma grande manta achadrezada na relva. O jardim era tão diferente. Como todos nós, terminou Isabel, suavemente, ajeitando uma madeixa do cabelo de Sofia atrás da sua orelha. Maria Adelaide acomodou-se numa confortável cadeira de jardim, a observar a sua família com os olhos marejados de lágrimas. A Helena estaria tão orgulhosa, murmurou ela. As gêmeas sentaram-se aos pés de Maria Adelaide, como sempre faziam na hora da história. Conta-nos sobre a avó Helena, bisavó, suplicou Sofia, os seus olhos a brilhar de antecipação. Maria Adelaide pigarreou, gentilmente, a sua voz a assumir aquele tom especial, reservado para as histórias mais importantes. Bem, há 25 anos, nesta mesma quinta, vivia uma jovem muito especial chamada Helena. Isabel sentou-se por perto, o seu coração aquecido pela narrativa familiar. A história de Helena, a sua mãe biológica, já não era um mistério doloroso, mas um testemunho do poder do amor e da perseverança. A Helena sabia que tinha de fazer escolhas difíceis, continuou Maria Adelaide. Mas o seu amor era tão grande que transcendia o tempo e a distância. Ela deixou um presente muito especial. Os medalhões! Exclamou Beatriz, tocando no colar da sua irmã. Exatamente, sorriu Isabel, para que um dia pudéssemos encontrar o nosso caminho de volta à casa. Ricardo regressou do carro a carregar um grande pacote embrulhado, a falar de presentes especiais. As gêmeas saltitaram excitadas, mas esperaram pelo aceno de Isabel antes de se aproximarem do pacote. É para toda a família, explicou Ricardo, começando a desembrulhar o presente. Dentro estava uma bela pintura, um retrato da família reunida no jardim, com a Quinta dos Oliveira em fundo. O artista captara perfeitamente o brilho dourado do crepúsculo, o brilho dos medalhões e os sorrisos genuínos. E ali, quase como uma presença etérea, a figura de Helena parecia sorrir do céu. Oh, Ricardo! Sussurrou Maria Adelaide, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Isabel abraçou as suas filhas, que contemplavam a pintura, maravilhadas. É perfeito, disse ela, com a voz embargada. O resto da tarde foi uma celebração tranquila, mas significativa. As famosas sanduíches de Conceição foram devoradas, a tarte de maçã mereceu elogios entusiastas, e as memórias foram partilhadas sob o suave sol de verão. Isabel falou do seu trabalho no centro de recuperação, de como cada dia trazia novos desafios e recompensas. Ainda ontem, recontou ela, uma jovem mãe chegou,
completamente perdida. Quando lhe contei a nossa história, vi uma centelha de esperança nos seus olhos. És um anjo da guarda, mãe declarou Beatriz, orgulhosamente. Ricardo falou dos seus planos de reduzir as viagens de negócios e de passar mais tempo com a família. Algumas coisas são mais importantes do que contratos de milhões de euros, sorriu ele, a afagar o cabelo de Sofia. Maria Adelaide, sempre observadora, notou como Isabel parecia mais relaxada, em paz consigo mesma. Este último ano fora um tempo de cura, não apenas para as gêmeas, mas para toda a família. Meninas, chamou Isabel, enquanto o fim de tarde dava lugar ao crepúsculo. Que tal mostrarmos a todos a surpresa que preparamos? Sofia correu para dentro, a regressar com o seu violino. Beatriz sentou-se ao piano que fora mudado para o alpendre, especialmente para a ocasião. As notas de abertura de Amazing Grace flutuaram pelo jardim. Sofia, concentrada no seu violino, e Beatriz, os seus pequenos dedos a dançar sobre as teclas do piano, criaram uma melodia de redenção e amor incondicional. Isabel observava as suas filhas com infinito orgulho. Sofia descobrira o seu talento para o violino quase por acidente, ao encontrar um velho instrumento no sótão. Para não ficar atrás, Beatriz pedira a Ricardo que lhe ensinasse piano. Maria Adelaide segurou a mão de Isabel, lágrimas a correrem-lhe silenciosamente pelo rosto. A Helena adorava este hino, sussurrou ela. A melodia encheu o jardim, a ecoar entre as árvores centenárias que tinham testemunhado tantos capítulos da história dos Oliveira. As rosas de Beatriz balançavam na brisa, as suas pétalas a dançar ao som da melodia. Quando a última nota se dissolveu no ar da noite, seguiu-se um momento de silêncio reverente, antes de explodir em aplausos entusiastas. Bravo! Exclamou Ricardo a abraçar as suas sobrinhas netas. Conceição apareceu com chávenas de chocolate quente, uma tradição que começara naquela primeira noite fria em que Ricardo encontrara as gêmeas. Acho que está na hora do presente final, anunciou Maria Adelaide, fazendo um sinal a Conceição. A governanta regressou a carregar um grande álbum de fotografias encadernado em couro. É um álbum de família, explicou Maria Adelaide, a abri-lo cuidadosamente. Começa com fotografias da Helena, continua com a Isabel em bebé, as poucas que conseguimos recuperar. E depois, este último ano. As páginas contavam a história da família Oliveira através de imagens. O seu primeiro Natal juntos, aniversários celebrados, momentos do dia a dia transformados em memórias preciosas. A fotografia final mostrava toda a família reunida na escadaria da quinta, sorrisos genuínos a iluminar cada rosto. E temos muitas páginas por preencher, sorriu Isabel, a abraçar as suas filhas. Com o cair da noite, pequenas luzes de fadas, instaladas por Ricardo, começaram a brilhar no jardim, criando uma atmosfera mágica. As gêmeas corriam entre as luzes, o seu riso a ecoar na propriedade. Sabes, comentou Ricardo, a servir-se de outra chávena de chocolate quente. Às vezes pergunto-me o que teria acontecido se eu não tivesse parado naquele banco, naquela noite. O destino tem as suas maneiras, respondeu Maria Adelaide, sabiamente. A Helena sabia disso quando deixou aqueles medalhões. Isabel observava as suas filhas a brincar, o seu coração a transbordar de gratidão. Há um ano, ela estava no fundo do poço, a lutar contra os seus demônios numa clínica de reabilitação. Agora estava em casa, rodeada de amor e de segundas oportunidades. Mãe chamou Sofia a correr de volta para o grupo. Conta-nos outra vez como nos encontraste na praça. Isabel sorriu, puxando as suas filhas para perto. Bem, foi numa tarde muito parecida com esta. A história foi recontada, mas desta vez não havia dor nas palavras, apenas gratidão e amor. As gêmeas sabiam cada detalhe, mas nunca se cansavam de ouvir como a sua família fora reunida. Conceição começou a recolher as chávenas vazias, mas Maria Adelaide parou-a gentilmente. Fica conosco, Conceição.
Fazes parte desta família também. A governanta sentou-se, comovida. Ao longo do último ano, ela tornara-se mais do que uma empregada. Era uma confidente, uma amiga, uma segunda avó para as meninas. "Olhem!" exclamou Beatriz, de repente, apontando para o céu. Uma estrela cadente. Todos olharam para cima, a tempo de ver o rasto brilhante a cortar o céu de veludo. "Peçam um desejo", sussurrou Maria Adelaide. As gêmeas fecharam os olhos com força, as suas expressões sérias a arrancarem sorrisos dos adultos. "O que desejaste, mamã?" perguntou Sofia, passado um momento. Isabel abraçou as suas filhas, olhando com amor para Maria Adelaide, Ricardo e Conceição. "Não preciso de desejar nada, meu amor. Já tenho tudo com que alguma vez sonhei." A noite avançou e as gêmeas começaram a dar sinais de sono. Isabel conduziu-as para dentro, seguida por Maria Adelaide, que nunca perdia a oportunidade de aconchegar as suas bisnetas. No quarto azul, agora decorado com desenhos e fotografias de família, Sofia e Beatriz acomodaram-se nas suas camas. Isabel sentou-se entre elas, como fazia todas as noites. Mãe murmurou, Beatriz sonolenta: "Achas que a avó Helena está feliz conosco?" Isabel beijou a testa da sua filha. "Tenho a certeza que sim, meu amor. Ela está a sorrir para nós, agora mesmo." "Das estrelas?" perguntou Sofia, já meio a dormir. "Sim, das estrelas", confirmou Isabel, suavemente. Maria Adelaide observava da porta, o seu coração a transbordar de amor. A Quinta dos Oliveira, outrora um lugar de tristeza e arrependimentos, tornara-se um verdadeiro lar. No andar de baixo, Ricardo e Conceição terminaram de arrumar o jardim. A nova pintura encontrara o seu lugar de honra na sala de estar, ao lado do medalhão de Helena. "Foi um dia perfeito", comentou Conceição, a dobrar a manta de piquenique. Ricardo assentiu, a contemplar o céu estrelado. A Helena estaria orgulhosa. Isabel desceu as escadas alguns minutos depois, encontrando Maria Adelaide na biblioteca. "As meninas estão a dormir?" perguntou Maria Adelaide, embora já soubesse a resposta. Como anjos, sorriu Isabel, sentando-se ao lado da sua avó. "Obrigada, mãe." Maria Adelaide olhou para a sua neta, surpresa. Era a primeira vez que Isabel lhe chamava assim. "Pelo quê, querida?" "Por nunca teres desistido, por teres mantido a promessa que fizeste a Helena, por nos teres dado um lar." As duas mulheres abraçaram-se, anos de dor e separação a dissolverem-se no amor que agora as unia. Na Quinta dos Oliveira, as luzes foram se apagando gradualmente, uma a uma. O jardim, ainda iluminado pelas luzes de fadas, parecia um cenário de conto de fadas. Os medalhões, um na lareira, um ao pescoço de Isabel, outro com Sofia, brilhavam suavemente, o seu propósito cumprido. Passara um ano desde aquela reunião na praça, mas para a família Oliveira era apenas o início de uma nova história. Uma história de amor, redenção e segundas oportunidades. Uma história que Helena, algures para além das estrelas, observava com um sorriso orgulhoso. A Quinta, outrora um monumento à perda e à solidão, era agora um lar genuíno, onde o riso ecoava nos corredores, onde a música flutuava pelos jardins, onde o amor encontrara finalmente o seu caminho. E assim, sob o céu estrelado daquela noite de verão, a família Oliveira repousava em paz, unida pelo sangue, fortalecida pelo amor e guiada pela memória eterna de Helena. O futuro estendia-se diante deles, brilhante e cheio de promessas, como as luzes de fadas que dançavam no jardim. O medalhão na lareira brilhou uma última vez antes de a noite envolver suavemente a Quinta. O seu propósito fora cumprido. Uma família reunida, corações curados e um amor que transcendia o tempo e o espaço. Na Quinta dos Oliveira, todos tinham finalmente encontrado o seu caminho de volta à casa.